O nosso convidado especial do Papo na Palavra nesta noite é o pastor Eude Martins, um teólogo com uma grande influência no nosso país, no meio cristão, e é com muita alegria que nós vamos receber esta noite para discutir esse tema o pastor Eude Martins, que tem aí vasta experiência, passando por assessoria de projetos especiais na Sociedade Bíblica do Brasil durante o ano de 2007 a fevereiro de 2019. Foi diretor executivo da editora Vida no Brasil de novembro de 1987 a março de 2007. Foi diretor administrativo da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nos anos 70, ali em 1979. Enfim, tem muito a contribuir e dividir com a gente esta noite. Pastor Eude Martins, que prazer conhecê-lo. A casa é sua, fica à vontade, graças a paz. A paz do Senhor, pastor Moisés, a paz do Senhor, pastor Paulo. É uma alegria muito grande estar aqui na TV UGEM, participando desse programa, Papo na Palavra. Uma pequena correção, não estou no Rio, eu estou aqui pertinho de vocês, na cidade de Santana de Parnaíba. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro já em São Paulo há 37 anos. É um prazer muito grande. Tá bom? Pode continuar, pastor, fica à vontade. Muito obrigado pela honra do convite, é um prazer estar com os irmãos. Pastor Paulo é um velho conhecido de muitos anos, sempre apoiando as escolas teológicas por onde passei, sempre trazendo boa literatura. E agora tenho uma honra também de conhecer o pastor Moisés, estar ao seu lado aqui. Estou à vossa disposição. E conte de vida um pouco aí com a gente, um pouquinho da sua experiência, O senhor é um teólogo bem conceituado, no meio cristão, muito experiente. Divida um pouco com a gente como começou essa trajetória aí com Deus, mergulhando nos estudos, se interessando por conhecer, adquirir conhecimento dentro das Escrituras e a compartilhar com o povo. Meu querido pastor Moisés, nós caminhamos com Jesus durante toda a nossa existência. Eu sou um privilegiado, nasci em um lar cristão. Aleluia. Então, toda a minha vida, são quase 70 anos, vivendo na presença do Senhor, sempre muito bem educado pelo meu pai e pela minha mãe, pastor Alberto Goulart, irmã Judite Martins, que já dorme no Senhor, educaram a mim e a meus irmãos. Eu sou o irmão mais velho de uma família de 8 filhos. E o Senhor nos deu o privilégio de servir ao Senhor durante toda a nossa existência. Tenho a alegria de dizer que nunca me desviei dos caminhos do Senhor e estou servindo ao Senhor desde a minha tenra idade. Quando meu pai era um pioneiro das Assembleias de Deus no interior do estado do Rio de Janeiro, e eu era muito pequenininho ainda, muito criança, com os meus 4, 5 anos de idade, e numa época de muita perseguição, muita luta, eu ia com meu pai para a praça pública, e ele pregava ali sozinho, ele, mamãe e eu cantava, e mais tarde, rapaz, já adulto, eu conheci uma senhora que se converteu me ouvindo cantar um tradicional corinho assembleano do meu tempo de infância. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. E ela aceitou Jesus através desse cântico. E mais tarde, eu já casado, voltei à cidade de Santa Maria Madalena, onde isso aconteceu, e tive o privilégio de conhecê-la. Meu pai pregava com a Bíblia católica, porque a perseguição era muito grande aos crentes,
Então, meu pai pregava com a Bíblia católica e ele dizia para o povo: tenho em minhas mãos um santo exemplar da Sagrada Bíblia Católica, e eu quero ler para vocês o que esta querida Bíblia Católica diz em João, capítulo 3, versículo 16. E ele lia a Bíblia naquele exemplar e as pessoas acompanhavam nas janelas das casas e verificavam que realmente o que papai estava falando estava escrito mesmo lá, e com essa estratégia ele ganhou muitas almas para Jesus. E assim fui crescendo nos caminhos do Senhor. Eu vi aqui na sua biografia que aos 11 anos de idade aí já começou o trabalho ministerial com a juventude, começou cedo, né? A responsabilidade no ministério. Meu pai sempre se preocupou muito com a nossa criação e desde muito pequenininho ele já me colocou na aula de música. Isso lá em 1959, 1960, eu tinha ali meus 8, 9 anos de idade e eu já estudava música. E assim continuei estudando música até os 15 anos, 16 anos, sempre estudando música e desde muito jovem me tornei um músico, tocando vários instrumentos na banda de música. Terminei minha carreira musical tocando acordeon. E a minha esposa com violão, e foi assim que terminei essa minha carreira musical. Mas durante esse período eu tive a oportunidade de formar várias bandas de música na região de Niterói e São Gonçalo. Os pastores me convidavam e eu ia, dava aula de música para os irmãos, para as irmãs, e saía de lá já com a bandinha formada. Esses dias, faz 2 semanas que uma irmã se comunicou comigo através do Facebook, dizendo: aprendi música com você, fui sua aluna, quando você era jovenzinho. Então, assim fomos crescendo. Depois, aos 16 para 17 anos, meu pai me enviou para a escola teológica, aqui no interior de São Paulo, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba, numa época em que havia perseguição aos estudantes de teologia. Sofri muito. Meu pai pagava do próprio bolso com muito sacrifício. Ele recebia um pequeno salário da igreja, de 3 salários mínimos, e com esse pequeno salário ele pagava a minha escola, e assim eu tive a oportunidade de me formar em teologia em 1969. E comecei, então, a minha caminhada ministerial. Fui consagrado pastor em 1973, 25 de outubro de 1973. Mas sempre trabalhando na obra do Senhor, porém sempre também trabalhando profissionalmente. Durante toda a minha existência, eu nunca fui um pastor ou um obreiro de tempo integral, que dependia da igreja. Eu sempre trabalhei, mas voluntariamente sempre servindo ao Senhor. Na minha juventude como líder de jovens, depois fui 17 anos superintendente de escola dominical. Eu assumi uma escola dominical, pastor Moisés, com 17 alunos. E quando eu me mudei para São Paulo, em 1987, eu deixei 600 alunos frequentando a escola dominical todos os domingos. Uma experiência linda, muito bonita. Depois, aqui em São Paulo, eu fui cooperar como professor. Glória a Deus. Gente, você já percebeu aí que... É muita história, né, Moisés? É muita história. Melhor parar um pouquinho. E é inspiradora a história, por sinal, viu, pastor? Temos que sentar com tempo aí para realmente ouvir, aprender, porque com essas experiências a gente aprende muito. Sim, e ontem eu tive conversando com um amigo seu, que falou assim: Paulo, estou muito feliz. Dá um abraço, manda um abraço para ele, diz que é o pastor Carlos Roberto, lá de Cubatão. Ah, grande amigo, grande amigo. Grande amigo de muitos anos, muitos anos. Ele me disse. A primeira vez que eu o visitei era o seu papai, que era pastor lá em Cubatão. Eu ainda estava na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, faz muito tempo. E somos amigos desde então. Pois é, gente, vamos começar a trabalhar o tema desta noite. Isso. Com o Eude Martins, que
que tem muito a contribuir com a gente. Antes da nossa vinheta, vamos ao texto base da noite, pastor Paulo. Eu quero compartilhar com os amados Oséias 4, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu acho interessante, né? Porque, principalmente a parte inicial aqui, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E nós estamos vivendo um tempo hoje em que o conhecimento do Senhor tem ficado um pouco secundário, né? Tem se preocupado com muitas coisas dentro da igreja ministerial e tem deixado o conhecimento secundário. E nós temos visto um resultado muito ruim, principalmente nessa pandemia agora, onde nós vemos a igreja hoje sem saber muito para onde ir, né? Com essa deficiência. Perdida na direção, né? Pois é, gente. A partir de agora, vamos tratar o tema a importância da teologia em tempos de pandemia. Está no ar o Papo na Palavra. Vamos lá, meu amigo pastor Paulo, a primeira pergunta deste tema que eu creio que está ali aguçando reações do outro lado da telinha, vontade do povo de conversar, porque é o atual, é o que está acontecendo, né? Sim, a pandemia exatamente. Tem mexido com todas as áreas e esferas da sociedade, principalmente a igreja, meu amigo. Exato. Eu queria perguntar uma definição, né? O que é teologia, pastor Eudes? Porque, assim, há muito, sabe, quando se fala em teologia, principalmente em ministérios menores e na igreja pentecostal, ainda há aquela questão, né? Algumas pessoas ainda falam assim, teologia, elas sentem como se algo de mal fosse acontecer, que teologia fosse acabar com a espiritualidade. O que é teologia? Pastor Paulo, teologia é qualquer reflexão sobre as questões essenciais da vida que aponte para Deus. Ninguém que reflita sobre as perguntas cruciais da vida escapa de fazer teologia. E qualquer um que reflita sobre as questões fundamentais da vida, inclusive perguntas sobre Deus e nossa relação com Ele, é um teólogo. O termo teologia, ele é formado pela combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos. Logos é uma palavra que significa razão, sabedoria, pensamento. Portanto, teologia significa, literalmente, pensamento de Deus, ou raciocinar sobre Deus. Afinal, Deus está presente em todas as questões básicas da vida. Ele é o nosso horizonte, o horizonte de toda indagação humana. E aí, evidentemente, nós vamos chegar na teologia cristã. Como definir de uma forma apropriada a teologia cristã? Uma boa definição de teologia cristã é que teologia é a fé em busca de entendimento. A fé em busca de entendimento. A teologia cristã não diz entenda e depois creia. Pelo contrário, procura entender com o intelecto o que o coração já crê e com o qual está comprometido. É desse modo que a vida cristã começa, com graça e fé, não com a razão. Graça é Deus falando e chamando. Fé é o ser humano respondendo. Salvação é a junção de fé e graça. A razão, evidentemente, pode exercer um papel e ser um instrumento no chamado de Deus. No entanto, ninguém se tornará cristão simplesmente por concluir: bem, penso que se quero ser racional, tenho de acreditar em Deus e em Jesus Cristo. Não, de jeito nenhum. A gênese
do cristianismo autêntico pode conter um processo racional, mas não pode ser reduzida a isso. Fé é o elemento misterioso que implica convicção pessoal, coração transformado, que se inclina para Deus de maneira nova. Então, dentro deste pensamento, dessa consciência, a fé em busca de conhecimento, pastor Eude, por que a teologia é importante? Pastor Moisés, a teologia é importante porque um dos objetivos centrais dela, da teologia, é entender e descrever aquilo em que cremos como cristãos, o que sustentamos como verdadeiro, com base na fé em Jesus Cristo. Daí surge a pergunta: qual a função da teologia na vida do discípulo? O que a boa teologia realiza? Nós podemos responder numa única frase: a boa teologia ajuda os cristãos porque alicerça suas vidas sobre uma verdade cristã orientada pela Bíblia. Para entender isso, consideremos um dos principais aspectos do ambiente em que vivemos hoje. Este é um mundo pluralista, em que cada pessoa é bombardeada continuamente com afirmações sobre o que supostamente seja verdade. Nós ficamos confundidos por tão grande número de verdades que vêm ao nosso encontro. E muitos embarcam numa aventura espiritual e intelectual, e no percurso dessa viagem de descobrimento acabam oscilando de uma crença para outra, dependendo do que esteja assistindo nas redes sociais. Ontem, talvez tenha sido que esta pandemia é o castigo de Deus sobre uma humanidade corrupta e perversa. Hoje pode ser que essa pessoa entenda que a pandemia da Covid não tem nada a ver com Deus, é simplesmente o resultado natural de uma pesquisa científica que falhou e permitiu a disseminação de um vírus. Amanhã, o que será apresentado às pessoas? Seja lá o que for, com certeza, esses peregrinos da fé adotarão. Por outro lado, pastor Moisés, crenças cristãs sólidas resistirão a esta variedade de crenças. Na medida em que entendemos essas convicções com maior precisão, nossa fé será fortalecida porque saberemos afirmá-las com maior certeza. E eu responderia de uma forma mais objetiva a sua pergunta sobre por que a teologia é importante, dizendo que, em primeiro lugar, a teologia é importante porque alicerça a vivência cristã. Muitos cristãos consideram a teologia uma disciplina meramente intelectual, mas a teologia não apenas nos ajuda a acumular conhecimento, mas também a obter sabedoria. Em segundo lugar, a teologia é importante porque é agradável a Deus. Até aqui, nós concentramos nossa discussão nos crentes. Nós definimos a teologia sob a ética dos efeitos da reflexão teológica em nós. Portanto, uma definição antropocêntrica, centrada nos humanos. Entretanto, a teologia antropocêntrica, centrada no ser humano, é insuficiente por sua própria natureza. A teologia tem de levar o cristão a alçar o olhar para além e acima de si mesmo. A atitude própria de quem é habitado pelo Espírito e concentrar-se no Deus Trino. Ou seja, a teologia deve ser teocêntrica, centrada em Deus. Eu acredito que isso aí responde bem a pergunta que você me fez. Eu quero fazer uma pergunta, pastor Eudes.
a gente está vivendo aí, eu creio que um momento mais difícil, e segundo diz os especialistas, né, dessa pandemia do Covid-19, né? A minha pergunta é, a teologia bíblica, ela tem alguma coisa a dizer sobre essa pandemia causada pelo Covid? Ela tem algo, assim, a dizer? Se eu fosse hoje fazer um estudo, será que eu conseguiria, teologicamente, tirar como eu posso dizer assim, algum conhecimento, algum norte para a minha vida cristã? Pastor Paulo, nós podemos afirmar que esse surto epidêmico mundial, ele já tem sido bastante analisado sob os pontos de vista da saúde pública, da política, da economia. Mas este assunto, ele merece também uma análise teológica à luz das Sagradas Escrituras, que nos traga algumas perspectivas das suas causas e dos seus efeitos. Eu penso que sim. Eu gostaria até de assinalar algumas considerações que eu acho pertinente a respeito disso. A primeira delas é uma pergunta que muitos fazem. Seria esta pandemia um castigo divino? Quanto às causas desta pandemia, pastor Paulo, eu não ouso afirmar, porque eu não tenho qualquer base segura para afirmar isso, que se trata de um castigo divino. Contudo, eu não tenho receio em dizer que, como em qualquer outra circunstância, o que está se passando no mundo só veio a acontecer porque Deus, na sua onisciência e soberania, permitiu que assim fosse, pois nada foge ao seu controle, nem circunstância alguma apanha Deus de surpresa. E então, dentro da sua pergunta, o que a teologia bíblica tem a dizer sobre esta pandemia, poderemos fazer uma segunda pergunta. Quais os propósitos de Deus nesta pandemia? Mesmo não se tratando daquilo que em teologia nós chamamos de vontade soberana ou decretiva de Deus, foi fruto da sua vontade permissiva. Por outro lado, na medida em que Deus não tem imprevistos, mas propósitos, se ele o permitiu, como acredito, de certeza foi com propósitos bem definidos. Eu gostaria até de enumerar alguns desses propósitos que eu vejo nesta pandemia. Propósito de Deus. Em primeiro lugar, um dos propósitos de Deus é para a salvação de muitas pessoas. Eu acredito que neste tempo, muitos irão ter oportunidade de experimentar a salvação de Cristo. E é em momentos de crise e aflição, como os que estamos vivendo, que muitas pessoas deixam cair por terra o seu orgulho, a sua autossuficiência, a sua incredulidade, reconhecem a sua condição de pecadores, voltam-se para Deus, pedindo perdão para os seus pecados e aceitam Jesus Cristo como Salvador pessoal. Veja só, pastor Paulo e pastor Moisés, muitas pessoas reconhecem ter encontrado a salvação em Cristo como resultado de circunstâncias de grande aflição, quando vieram a perder tudo ou quase tudo. Não é como disse o salmista no Salmo 119, só 2 versículos que eu separei, o 67 e o 71, o salmista diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no versículo 71, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitos, mas muitos mesmo, internados com Covid, testemunharam e estão testemunhando de Cristo as pessoas à sua volta. Tanto
pessoas doentes que estão internados, como esses irmãos e irmãs, quanto profissionais da saúde, cuidando deles, estão ouvindo a pregação do Evangelho. Por outro lado, pastores, médicos, enfermeiros, enfermeiras e demais profissionais da saúde também estão testificando do Evangelho aos seus pacientes, inclusive fazendo fervorosas orações em favor deles. Esta semana eu estive conversando com um médico lá do Rio de Janeiro, o doutor Moisés Soares da Fonseca, que é também pastor, e ele estava me contando como a sua atuação como médico nesta pandemia o tem levado a orar pelos seus doentes. Ele tem feito orações e testemunhou a mim bênçãos maravilhosas que Deus tem concedido de salvação e de cura dos seus pacientes. Então, esses profissionais da saúde também estão falando de Jesus para as pessoas. E, por outro lado, também, os que retornam restabelecido aos seus lares, igualmente testificam de como o Senhor atuou poderosamente na vida deles. Evidentemente, nós estamos abatidos com os familiares destas mais de 300 mil pessoas que faleceram com Covid, e entre eles muitos irmãos e irmãs em Cristo, mas nós precisamos ser lembrados que o número de infectados no Brasil que se salvam está acima de 12 milhões. Os números de hoje falam em 12 milhões e 130 mil pessoas. E entre eles, um número expressivo de servas e servas do Senhor. Se nós considerarmos que pelo menos 30% da população brasileira professam a fé evangélica, nós diríamos que entre os recuperados, que já somam 10 milhões, não é? Nós temos 12 milhões de casos confirmados e 10 milhões e 600 mil de pessoas recuperadas. 30% disso dá mais de 3 milhões de crentes. Mais de 3 milhões. Por outro lado, se você observar as 300 mil mortes, e você considerar que dessas 300 mil mortes, 30% são de servos do Senhor, você vai ter aí 90 mil irmãos e irmãs em Cristo que passaram para a eternidade. Ou seja, o número de cristãos curados tem sido muito maior. Por isso que eu não perco a minha fé de orar por aqueles que estão com Covid. Eu oro crendo que Jesus pode curar, porque ele está curando muito mais. E levando alguns desses irmãos e dessas irmãs, que evidentemente traz uma profunda tristeza ao nosso coração pela separação física deles, mas, por outro lado, pela alegria de saber que eles estão com o Senhor Jesus. Então, este é um propósito de Deus. Em segundo lugar, é no contexto das tribulações que os crentes aprendem lições muito valiosas, com reflexos, tanto na vida atual quanto na vida eterna. Não é? Nós aprendemos a não confiar em nós, não é? Então, como Paulo registrou em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo diz assim: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuaremos a ser livres por ele da morte. Então, eu queria só mostrar mais 3 pontos bem rapidinho, pastores, que a respeito do propósito de Deus nesta pandemia, para a gente entender a importância da teologia em tempos de pandemia. Em terceiro lugar, as tribulações fazem-nos aprender ainda que a aflição não significa derrota. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Aprendemos que a nossa dúvida não significa desespero.
Podemos ficar perplexos, mas não desesperados ou sem auxílio. Aprendemos que temos um amigo que supera todos os nossos inimigos. Não é? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, tem um texto que eu gosto muito que diz assim: Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. E por último, em quarto lugar, nós aprendemos a depender da graça de Deus e não da nossa própria capacidade. E eu cito o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, onde Paulo diz assim: então ele me disse, o Senhor disse a Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, as tribulações levam-nos a aprender que quando perdemos toda a nossa força, não nos faltará a força do Senhor Jesus. Perdoe-me ter me alongado um pouco, mas só para poder pontuar todos esses aspectos. Não, fica à vontade, pastor Eudes. O papo na palavra, ele existe realmente para trazer essa consciência dentro da verdade para os nossos irmãos, né? E a gente vê que a própria ciência e os governantes, a ciência, a política, se debate muito na questão daquilo que está acontecendo, né? A gente vê que há uma discordância entre cientistas, entre a política, entre economistas, porque uma situação como essa mexe realmente com a mente, com a vida, com a perspectiva, o porquê, o que está para quê, e é onde a gente vai entrar agora, na pergunta que nós vamos entrar agora, né? Mas antes de entrar nessa pergunta do para quê, porque eu creio que a pergunta a se fazer a Deus, o pastor Eudes pode me corrigir se estiver errado, que não é a questão do porquê, o para quê, né, dessa situação. Mas antes de fazer essa pergunta para o pastor Eudes, dentro desse choque de entendimento da ciência, da política, por que o povo deixa de lado a fé, sendo que a fé está sendo tão importante, né, no tratamento, no combate, para lidar com essa situação de pandemia, de crise? A fé tem sido essencial, mas por que as pessoas não olham com carinho para a questão da fé, para o exercício da fé? É por causa da falta de conhecimento? Pastor Moisés, tem muito a ver com o papel da mídia, né, da imprensa. E eu acho que é a mídia que não dá destaque à fé. Mas, na prática, no dia a dia, ela está presente na vida de todos. O desespero de uma pessoa internada com Covid é tão grande que até quando esta pessoa não crê em Deus ou duvida da fé em Deus, ela busca Deus. Ela pede socorro, ela aceita o socorro. Então, a fé está muito presente no dia a dia das pessoas, sejam elas cristãs evangélicas ou não, ou até mesmo não cristãs. Você observa que aquelas pessoas, através do noticiário que você acompanha diariamente nas redes sociais e nos telejornais, você observa que aquelas pessoas que não são tementes a Deus e que não têm um compromisso com a palavra de Deus, como nós temos, na hora de buscar o socorro, eles pedem orações. Cada vez eles falam menos em reza, falam mais em orações, orem. E eles dizem assim com a sua ignorância espiritual: não importa a sua religião, não importa a sua religião, faça a sua oração em favor de fulano, em favor de Beltrano. Então, eu te responderia de que a fé está muito presente no dia a dia. Se você tem a oportunidade, como eu tive essa semana, de conversar com médicos e com profissionais da saúde, você vai ver que a presença de Deus é muito real no ambiente hospitalar.
onde as doenças de Covid são tratadas, outras doenças também, não é? Não só a Covid, mas a Covid é o tema do momento, não é? Então, a fé está lá, está sim. E só é lamentável que os nossos jornalistas, eles, por algum motivo, ou pessoal, ou de própria orientação dos seus veículos, eles evitam dar muito espaço para a fé. Mas, de vez em quando, escapa e sai um testemunho. É porque a fé é gratuita, né? Exatamente. É o dom gratuito de Deus que distribui. É o dom gratuito de Deus. Abundante. Pastor Eude, receba um abraço aí do Rodival Prado. Tá mandando... Ô, grande amigo, pastor Rodival. Isso. Está nos acompanhando? Tá ligado com a gente. A Hilda Faustino também está dizendo saudades, pastor Eude. Grande amiga da minha esposa. Falaram esta semana. Que bacana. Valeu, Hilda. Maravilha. Vamos lá para esta pergunta, pastor Eude. E aí? É por quê ou para quê? Quais os propósitos de Deus nesta pandemia? Tem propósito de Deus? Para quê? Ele tem propósitos, né? Eu mencionei aqui alguns desses propósitos de Deus. Só é importante lembrar que esta pandemia não é ação de Deus. Ela não é ação de Deus. Mas existem um segmento, não é, da fé cristã de que tudo que acontece entre nós é porque Deus está presente naquilo ali. E não é verdade, porque se Deus estivesse presente em tudo, não aconteceria as coisas absurdas e as atrocidades que acontecem na nossa vida diária. Deus, com certeza, não permitiria essas coisas ruins e negativas. Não é? Elas são consequências da própria vida que levamos, da nossa própria natureza. Não é? Esse vírus, ele não é fruto de um propósito de Deus para punir a humanidade. Não, o propósito de Deus não é essa. Deus ainda está atuando como Salvador. Ele vai atuar como juiz só no final dos tempos, não é agora. Agora, ele está atuando como Salvador, oferecendo oportunidade de salvação através de seu Filho Jesus Cristo a todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Mas no meio da nossa dor, Deus está presente, ele está atuando. Então, qual é o propósito dele? Que almas sejam salvas no meio de todo este sofrimento, não é verdade? Que isso possa trazer salvação a muitas pessoas. Em segundo lugar, que os crentes aprendam lições nas tribulações que estão passando. Muita gente que estava afastado dos caminhos do Senhor, que não estava levando a sério o seu compromisso com Deus, depois que foram alcançados pela Covid, eles mudaram completamente de atitude, não é? Um outro propósito de Deus é fazer a gente compreender que a aflição não significa derrota, não é verdade? E também aprendemos a depender da graça de Deus e não da nossa própria capacidade, porque, ao final de contas, tem determinados momentos na vida das pessoas que passam por esta pandemia de que não há nenhuma outra resposta a não ser que venha de Deus. Eu tenho um sobrinho no Rio de Janeiro com a sua esposa, o Júnior e a Bárbara, que eles ficaram internados com Covid muito grave, numa situação muito difícil. E eles testemunham de que foi Deus que os tirou de lá. Foi um livramento de Deus que fez com que eles conseguissem restabelecer a saúde. Por isso que eu continuo orando com muita fé, sabendo que Deus pode trazer muito livramento. Pastor, eu dizer, a gente vive um momento, assim, dentro da pandemia, mas a gente vive um momento na igreja brasileira, e me lembro bem no início do programa, as suas colocações, né, sobre a questão do aprendizado, do sacrifício que o pai do amado pastor teve para que o pastor fosse para uma boa escola teológica, e a questão que
que o pastor colocou, quando deixou o Rio, deixou lá uma classe com 600 alunos de escola de EBD. E hoje nós vemos como eu posso dizer assim, a questão do ensino dentro das nossas igrejas ficando secundário, ficando de lado. E a minha pergunta, assim, dentro desse contexto, a gente está vivendo e nós estamos vendo a igreja passando por um momento difícil e alguns pastores até sem saber o que fazer, né? E agora, já que não está tendo os cultos, o que fazer? Nós vamos perder os membros, aquele medo. A minha pergunta é assim, o que está acontecendo hoje? Por que essa questão do estudo está sendo colocado, do ensino está sendo colocado de lado em nossas igrejas? O que tem levado a isso? A não se aplicar mais, a não se investir mais no aprendizado, no ensinamento teológico? É porque o modo de vida mudou, não é, pastor? Mudou completamente, não é? Na minha juventude, o meu único lazer era ler, porque não tinha televisão, não podia assistir televisão, e só tinha o rádio, e no rádio a gente geralmente ouvia só o noticiário, não é? Alguns programas humorísticos. Me lembro que a minha mãe gostava muito de assistir programas humorísticos no rádio, e o nosso tempo era livre para estar com a família, para estar reunido. O que realmente significava de aventura para a gente era ir para a igreja, era ir para a vigília, era passar a noite no monte, não é? Quantas e quantas vezes eu fui orar no monte, e aquilo para mim era um momento de muita alegria, de muito contentamento, passar a noite ao ar livre, orando a Deus, as vigílias, não é? Você ia para a vigília, agora não. Agora você tem a companhia do computador, do celular, principalmente, da televisão, né? Dos vários canais, dos canais de streaming, os filmes, né? Netflix e outros canais de streaming, que você pode assistir muitos filmes. Você tem o próprio cinema, né? Onde já não há tanta restrição aos cristãos de frequentar o cinema, é orientado apenas a escolher os filmes, né? Você vai para os shoppings, passa uma tarde inteira nos shoppings, nos parques, né? Todo mundo tem carro hoje, a maioria das pessoas se locomovem nos seus carros, então você não trabalha mais só naquele horário de expediente, então você trabalhava de segunda a sexta, sábado até meio-dia, depois você ia para casa, ficava o fim de semana em casa. Agora você trabalha, a maioria das pessoas trabalha no comércio, e agora que em pandemia, nesse momento, o comércio está fechado, mas normalmente você trabalha até a noite, 10, 11 horas da noite você está trabalhando no comércio, você trabalha no final de semana, você trabalha nos feriados. Existem hoje muitas profissões que têm turnos, não é? Por exemplo, quem é motorista de ônibus ou cobrador, quem trabalha dirigindo trens e metrô, eles trabalham direto, é uma escala em que o fim de semana dele está ali na escala, lá uma vez ou outra ele vai ter um domingo de folga, não é verdade? As indústrias têm turnos, então as pessoas trabalham à noite, enfim, as pessoas hoje estão muito mais ocupadas do que antigamente. Então, isso, evidentemente, exige mudança de estratégia. Continuar com o mesmo formato antigo não vai dar certo. A escola dominical é importante? É importante. Mas hoje, será que as pessoas estão disponíveis para ir para a igreja todo domingo de manhã? Se muitos deles estão trabalhando no horário da escola dominical? Hoje as mulheres trabalham. Antigamente eram os homens que trabalhavam, as mulheres cuidavam da casa, cuidavam dos filhos. Hoje, 51% da força de trabalho é feminina. São as mulheres. Os homens hoje representam 49% da força de trabalho no Brasil. Ou seja, essa mulherada, ela trabalha a semana toda. Quando chega no domingo, é o único dia que elas têm para lavar roupa, para cuidar da casa, para dar uma saída com os filhos, para passear um pouquinho, para ir no parque, para ir na praça. Só tem o domingo. Tanto que, como professor de escola dominical,
Eu sempre digo para os meus alunos assim, olha, se você precisa descansar no domingo, descanse. Se você precisa dar uma saída com os seus filhos, saia. Se você precisa arrumar a casa, fazer uma faxina no domingo, faça. Mas não deixe de frequentar a escola dominical. Volte à escola dominical. E esses dias, antes da pandemia, um aluno chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou músico. E no sábado eu tenho compromissos, às vezes, longe de casa. Eu vou fazer um casamento lá no interior. Eu chego em casa 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu não vou conseguir levantar para estar 8 horas da escola dominical. Então, eu digo para ele, não tem problema, meu querido, fica em paz. Mas quando você não tiver esse compromisso longe, vem para a escola dominical. Aí, um dia, ele chegou lá na escola dominical com a cara de sono. Eu falei, mas fulano, você está com a cara de sono? O que aconteceu? Ele falou assim, pastor, eu cheguei às 5 horas da manhã em casa. Eu falei, ué? Mas eu falei, não vou perder a escola dominical, não. Eu quero estar lá, quero estar na escola dominical. Você percebeu por quê? Porque eu não cheguei para ele e disse, você é um crente fraco, você é um crente de terceira, porque você fica em casa dormindo em vez de vir para a escola dominical. Eu compreendi as circunstâncias, a situação da vida. Compreende? Então, a nossa classe estava sempre cheia, sempre com muita gente, com muitos alunos, a sala não comportava, mesmo com todas essas circunstâncias, com uma pequena mudança no jeito de lidar com as pessoas. Só para terminar sobre escola dominical, eu estava uma vez em Maringá, Paraná. Aí eu tinha ido pregar na igreja de um amigo lá, e ele tinha 3 cultos no domingo. Ele falou assim, Eude, você pode pregar a mesma mensagem nos 3 cultos, porque são pessoas diferentes. A equipe de louvor é outra, quem canta é outra equipe, os irmãos são outros, não são as mesmas pessoas. Você pode pregar. Mas quando terminou o culto da manhã, o primeiro culto da manhã, porque os outros 2 eram à tarde e à noite, ele nos levou para almoçar no restaurante. Eu, minha esposa, ele com a esposa, fomos almoçar no restaurante. Quando chegou no restaurante, o garçom que veio nos atender era membro da igreja dele. Aí ele falou assim para o garçom, rapaz, estou sentindo sua falta na escola dominical. Aí o rapaz respondeu para ele assim, mas pastor, só está vendo, eu sou garçom, eu trabalho domingo, como é que eu vou para a escola dominical? Aí ele respondeu para o garçom assim, isso não é desculpa, porque você sabe que tem uma classe de escola dominical na quarta-feira à noite, para quem trabalha no fim de semana. Então, você pode ir na escola dominical na quarta-feira. Percebeu como é que ele se adaptou? Aí ele falou para mim assim, eu tenho classe de escola dominical pela manhã para aqueles irmãos que trabalham à noite. Eles saem do trabalho e vêm para a igreja, participam da classe da escola dominical e, em seguida, vão para casa descansar. Ele falou assim, eu tenho classes no final da tarde para aqueles irmãos que preferem primeiro vir para a escola dominical e depois ir trabalhar à noite. Aí ele vem para a igreja, recebe a lição, e em seguida vai trabalhar. Percebe como ele adaptou? Só que ele não faz culto, ele dá a lição, ele gasta 40 minutos com as pessoas. A pessoa não fica 2 horas ali, mas sai alimentado na palavra. Então, hoje, nós temos que mudar essas coisas, temos que mudar as metodologias. Estamos aí quase chegando no final do programa, pastor Eude, um papo muito bom, edificante, né? Tem muitas pessoas aqui mandando um abraço para o senhor. Rogério Lemos está dizendo que aprendeu muito contigo na juventude, lá na Assembleia de Deus do Porto, né? da Madama. Porto da Madama. Hoje ele está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandando um abraço para o senhor. O Rogério, um grande amigo, não é? A mãe dele já dorme no Senhor, mas foi membro da nossa igreja, seu papai também, e foi uma alegria muito grande conviver com o Rogério, suas irmãs, lá no Porto da Madama. Então, receba aí o abraço dele, da Rosa Ângela, da Elisete Martins, Ailton, Iane, muitas pessoas que estão mandando um abraço aqui para o senhor, mas para a gente fechar a conta e passar a régua, qual que é a sua análise final de todo esse tempo que estamos vivendo? Pastor Moisés, eu queria terminar contando uma experiência minha com a pandemia. Eu estou em casa com a minha esposa há 1 ano
em isolamento social. Não saímos de casa para nada e só vamos sair de casa para tomar a vacina. O meu dia já chegou, já recebi o comunicado da Prefeitura de Santana de Parnaíba dizendo que a minha vacina vai ser aplicada agora na sexta-feira, às 11h20 da manhã. Então, aqui em casa, nós estamos felizes da vida, estarei lá para tomar a minha primeira dose. Eu acredito que semana que vem a minha esposa vai também tomar a vacina dela. Mas até lá, estamos em casa. Então, tudo nós compramos pela internet, as compras de supermercado, carne, feira, remédios, enfim, pedimos tudo pela internet. Então, no início, olha só o que aconteceu comigo, que experiência interessante. No início dessa pandemia, eu fui tomado por um sentimento de que eu morreria no primeiro contato que tivesse com o coronavírus. Esse era o meu sentimento. Vou morrer. Eu perdi completamente a expectativa de que poderia viver mais alguns anos. Eu achei que os meus dias estavam contados. Mas, certa manhã, ao fazer minha leitura da Bíblia, eu deparei-me com o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, na versão da Bíblia, a mensagem. Eu leio sempre a Bíblia de forma contínua. Eu não leio a Bíblia assim picadinho. Eu leio a Bíblia toda, não necessariamente do Gênesis ao Apocalipse, mas vou lendo ela toda. E cada vez que eu leio numa versão diferente, o que ajuda muito você a compreender a palavra de Deus. E eu estava lendo a Bíblia, a mensagem, naquele momento. E quando chegou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, naquela manhã, na minha devocional, olha só o que diz o texto. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Jesus. Olha só. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Jesus. Glória. Meus queridos, eu li esse versículo bíblico umas 10 vezes. E então eu fui tomado por uma paz interior que acalmou o meu coração até agora. Glórias. Percebe? Em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação, nós estamos sempre vivos com Jesus. E eu terminaria dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus.